Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa primeira aula. Primeira não, nossa penúltima aula de matemática, né? Hoje a gente vai falar sobre a equação do segundo grau. A gente já estudou a equação do primeiro grau, já viu como é importante a gente saber quem é A e quem é B, tá? E aqui na equação do segundo grau a gente já vai ter 3 letrinhas, tá? A gente vai ter que saber quem é A, quem é B e quem é C, tá, pessoal? Mas entendendo o conceito de equação de primeiro grau, conseguindo saber que a gente tem que substituir o valor de x na nossa fórmula, a gente vai conseguir entender aqui a equação do segundo grau também. Então, eu vou fazer como eu fiz na aula passada. Vou dividir essa aula em duas partes. Aqui hoje, né, a gente vai conhecer o que é uma equação do segundo grau, vai conhecer a fórmula, vai fazer uns exemplos do livro, tá? Da nossa apostila. E aí, na próxima aula, a gente vai responder as questões, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. O que é a equação do segundo grau? É uma função quadrática, tá? E vai ter a seguinte fórmula. Lembra que lá na equação do primeiro grau era ax mais b? Aqui na equação do segundo grau, a gente vai ter ax ao quadrado mais bx mais c, tá, pessoal? Então, diferente da equação do primeiro grau, a gente só tinha o x, né? Ax mais b. Aqui na do segundo grau, a gente tem um x ao quadrado, tem um x e tem uma constante, que lá na nossa equação do primeiro grau era o b. Nossa constante aqui na do segundo vai ser o c, tá, pessoal? Por enquanto, não dá para ver o quadro, mas vamos olhar aqui a fórmula, ó. Ela tá aqui, ó, ax ao quadrado na primeira linha. Cadê meu cursor? Achei. Ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Igual a zero. A gente pode falar assim, igual a zero, chamar y igual a essa fórmula, tá bom? Então, A, B e C vão ser os nossos coeficientes da equação, né? Ou seja, quem acompanha, né, os x, ou então a constante. Então, ó, o A sempre vai ser, aqui na do segundo grau, o A sempre vai acompanhar o x ao quadrado, o B sempre vai acompanhar o x e o C sempre vai ser uma constante, tá bom, pessoal? Um número sozinho. Então, vamos ver, ó. Se eu tenho a seguinte fórmula, y igual a 2x ao quadrado mais 4x mais 10, tá? Deixa eu só aumentar aqui o quadro. Pronto, ó. 2x ao quadrado mais 4x mais 10. O 10 ficou aqui na bolinha da luz, mas é um 10, tá? Então, vamos lá. Quem é o meu A? Quem é o meu B? Quem é o meu C? O A sempre vai ser aquele que acompanha o x ao quadrado. Quem tá junto do x ao quadrado? É o 2. O B sempre vai acompanhar o x. Quem tá junto do x? É o 4. E o C é sempre o número que está sozinho. Quem é que está sozinho? O 10, tá, pessoal? Vamos fazer mais um exemplo para ficar legal quem é o A, quem é o B e quem é o C. Ó, vamos lá. X ao quadrado mais 5x menos 6. Vai ser a nossa fórmula. Então, quem é que está adjunto do x ao quadrado? A professora não tem ninguém. Se não tem ninguém, é o 1, que fica escondido, né, pessoal? Mais 5x. Quem é que está adjunto do x? É o 5. Então, é o meu B. E quem é que está sozinho? Aí você chega e diz, é o 6. Vem cá e coloca o 6. É só o 6, pessoal? Nananina, não. O sinal de negativo, menos 6, sempre acompanha o número, tá bom, pessoal? Então, ó, o C não vai ser o 6 sozinho, é o menos 6, tá? Prestar atenção, porque isso é muito importante, tá bom? Então, vamos seguir aqui com a teoria, ó. A gente tem uma equação completa quando tem o A, o B e o C. Incompleta quando só tem o A e o C, ou então só o A, tá bom, pessoal? Numa equação do segundo grau, não pode não ter o x ao quadrado. Por quê? Porque o
exatamente o x ao quadrado é que vai dizer que a equação é do segundo grau. Então, sempre tem que ter x ao quadrado. Se tiver só o x, vai ser uma equação do primeiro grau, tá? Então, pode ser que na nossa equação do segundo grau não tenha o x sozinho. Pode vir só o x ao quadrado e o número sozinho, ou pode vir só o x ao quadrado, tá? Vai ser uma equação do segundo grau do mesmo jeito, porém vai ser incompleta, tá bom? Lá na nossa equação do primeiro grau, nosso gráfico, tá? Era uma reta. Aqui na nossa equação do segundo grau, nosso gráfico é chamado de parábola, tá bom, pessoal? Olha aqui, a parábola ela tem concavidades, ela parece um U, né, pessoal? Então, se o A, ou seja, se o número que acompanha o x ao quadrado for maior do que zero, nossa parábola tem a concavidade voltada para cima. Se nosso A, né, nosso número que acompanha o x ao quadrado for menor que zero, nossa parábola vai ter a concavidade para baixo, tá bom, pessoal? Então, isso também é muito importante. Lá na equação do primeiro grau, nosso gráfico era uma reta. Aqui a gente tem uma parábola. Se o número que vier junto do x ao quadrado for maior que zero, nosso U é certinho, nossa parábola é voltada para cima. Se o A for menor que zero, ou seja, se for negativo, nossa parábola vai ter a concavidade voltada para baixo. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Vamos seguir. Quais são os zeros da equação, tá, pessoal? Vou abaixar o quadro, depois eu vou aumentar de novo. Zero ou raízes da função são os números reais, são os números de x, né, os valores de x, que vão fazer com que o y seja igual a zero, tá bom, pessoal? Então, esse número, a gente pode ter até 2x, tá? Porque é uma equação do segundo grau. Então, a gente pode ter dois valores de x. E isso tudo vai depender do delta, né? Então, a professora, não estou entendendo nada. Primeiro, a senhora me dá uma fórmula, que é ax ao quadrado mais bx mais c. E depois a senhora vem com essa conversa de delta, que eu não sei o que é. Então, gente, aqui é a fórmula do termo geral da equação do segundo grau, né? Ax ao quadrado mais bx mais c. Mas para a gente descobrir quem é o x, para a gente achar o valor de x, a gente primeiro vai ter que fazer a fórmula do delta e depois a gente descobre quem é x, tá bom? E lembrando que a gente vai ter dois valores de x, tá? Vem comigo, vamos ver quem é. Aqui a gente consegue ver a fórmula, né, de delta, mas eu vou colocar no quadro também, depois eu vou aumentar, tá? Então, vamos lá. Quem é delta? Delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, tá bom, pessoal? Então, ó, b ao quadrado vai ser esse b aqui, ó. Esse número que tá adjunto do x. O a vai ser o número que tá adjunto do x ao quadrado. E o c vai ser sempre o número que tá sozinho, tá? E esse menos 4 aqui já é da fórmula, tá bom, pessoal? Não fui eu que inventei, foram os matemáticos. E o x, para a gente descobrir quem é x, né? A gente vai fazer o quê? Menos b, tá? Que é o número que tá junto do x lá, né? Mais ou menos. O que significa esse mais ou menos? Lembra que a gente vai ter duas raízes? Vai ter 2x que a gente vai descobrir? Exatamente porque a gente vai fazer uma conta com mais, depois vai fazer uma conta com menos, tá bom, pessoal? Vamos ver no exemplo depois, tá? Menos b mais ou menos raiz de delta. Delta vai ser o número que a gente vai descobrir por essa fórmula, né? Todo mundo dividido por 2 vezes a. Tá bom, pessoal? Então, vou aumentar aqui o quadro. Vocês lembrem dessa fórmula, tá? Essas duas fórmulas vão ser importantíssimas pra gente descobrir as raízes da nossa equação, tá, pessoal? Guardem no coração de vocês. Ó, delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Primeiro a gente descobre quem é delta. Descobriu quem é delta? Vamos descobrir quem é x. Primeiro a gente faz menos b mais raiz de delta dividido por 2 vezes a gente vai descobrir um x. Depois a gente faz menos b menos raiz de delta
dividido por 2 vezes A. Primeiro a gente faz a fórmula com o mais e depois a gente faz a fórmula com o menos, para a gente descobrir dois valores de x, tá bom, pessoal? Então, professora, até agora eu não entendi nada. Primeiro você lembra quem é A, quem é B, quem é C. Vamos por partes. Se você se desesperar, quiser fazer tudo de vez, aí não vai entender mesmo. Então, primeiro, se você souber quem é o A, quem é o B, quem é o C, sabendo quem é quem, olhando para a fórmula e você sabendo quem é quem, você consegue pelo menos achar o valor de delta, tá? Se você conseguiu achar o valor de delta, sabe quem é A, sabe quem é B, sabe quem é C, você consegue aplicar nessa fórmula também, tá? O que eu sei que às vezes você tem dificuldade é de pegar o que a questão fala e transformar na resposta. Por isso que eu digo a vocês, façam por partes, para não se confundir, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, ó. Quando o valor de delta, quando esse deltazinho aqui, tá, for positivo, a gente vai ter, tá, duas raízes. Nossa equação vai ter duas raízes, tá bom, pessoal? Então, vamos fazer um exemplo aqui, deixa eu só anotar. X ao quadrado menos 5x menos 4, tá? Vai ser a nossa equação. Então, eu vou aumentar aqui pra gente não colar e vamos ver se a gente vai acertar. Tá bom, pessoal? O vídeo ficou bem na bolinha. Deixa eu ver se eu fazer assim, se eu fazer assim não melhora, né? Mas vamos lá, ó. X ao quadrado menos 5x menos 4. Vai ser a nossa fórmula, tá bom? Igual a zero. Tá? É a nossa fórmula da equação do segundo grau. Agora me diga uma coisa. Quem é o A? Quem é o A? O A vai ser o número que está junto do x ao quadrado. Quem é que está junto do x ao quadrado? Deixa eu olhar. É o 1. Então, A vai ser igual a 1. Tá? A igual a 1. Não dá pra ver. Deixa eu botar cá no cantinho, então. Ó. A é igual a 1. Deu pra ver. Quem é o B? O B é o número que está disjunto do x. Quem é que está junto do x? Menos 5. Lembra que o sinal sempre acompanha, então é menos 5. E quem é o número que está sozinho, abandonado, sem a companhia de um x? É o menos 4. C igual a menos 4. Tá bom, pessoal? Fiz o primeiro passo. Eu olhei para a equação, olhei para ela, eu vi quem é o A, quem é o B, quem é o C. Tá bom, pessoal? Se eu achei quem é o A, achei quem é o B, achei quem é o C, eu posso ir aqui para a fórmula de delta. Depois que eu achei quem é meu A, B e C. Porque se eu não souber quem é, a fórmula de delta não vai me dizer nada. Então, vamos lá. Ó, vou fazer o delta aqui. Ó, delta vai ser quem? Quem é B? B é menos 5. Menos 5 ao quadrado. Menos já da fórmula. 4 vezes. Quem é A? A é 1. Menos 4 vezes 1. Quem é C? Vezes menos 4. Tá bom, pessoal? Então, ó como ficou. Delta vai ser B ao quadrado. Quem é B ao quadrado? Menos 5 ao quadrado, tá? Tá pequeno. Vou botar aqui embaixo. Menos 5 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 4, tá bom, pessoal? Então, olha como é que vai ficar meu delta. Se eu sei quem é A, quem é B, quem é o C, apliquei aqui na fórmula de delta, né? Menos B, que é menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 4. Agora é só conta. Ah, professora, não sei fazer essa conta. Bota direto na calculadora, meu irmão. Para isso que ela existe. Mas como a gente sabe fazer, vamos lá. Que vai ser delta? Menos 5 ao quadrado. É só fazer menos 5 vezes 2? Jamais, né, pessoal? A gente vai fazer o quê? Menos 5 vezes menos 5, tá? Que vai dar o quê?
5 vezes 5, 25. Menos com menos, mais. Então, vai dar 25 positivo, tá? Top, né? Vamos lá. Aqui tem um menos, aqui tem outro menos. Então, menos com menos vai dar o quê? Mais, tá, pessoal? Então, agora é só fazer 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16, tá? É só conta. Agora é só somar. 25 mais 16 dá quanto? Não sei, vamos fazer aqui, né? 6 com 5, 11, sobe 1, 2, 3. 2, 3, 4, 41. Isso está certo? Não está certo. Ah, era mais 4. Eu botei aqui menos 4. Mas tudo bem, vamos lá. Aqui vai dar 41. Não é igual ao exemplo do livro, tá? Olha como um sinal muda tudo, tá, pessoal? Aqui eu tinha botado menos 4. O livro colocou mais 4. Se eu coloco menos 4 aqui, vai me dar meu delta igual a 41. Façam aí na calculadora. Raiz de 41, ela vai ser um número inteiro, bonitinho? Não vai ser um número quebrado. Dá pra fazer? Dá. Mas a gente tá aqui, né, fazendo um exemplo do livro, então tem que fazer bonitinho, tá? Então, ó, no lugar do menos 4 vai ficar o mais 4, mais aqui um 4 positivo. Esse sinal não existe. Nossa conta vai ser a mesma, só que aqui vai ser um sinal de menos. Por quê, ó? Menos 5 ao quadrado. B vai ser menos 5, que vai dar o quê? Menos 5 vezes menos 5, 25, como a gente já falou. Sinal de menos. Conserva. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Aí sim eu faço, ó, 25 menos 16 vai dar quanto? Vai dar 9. E aí sim eu tenho um delta que vai ter uma raiz real facinha de descobrir, né? Que a gente vai ver agora. A gente achou o delta, viu que o delta é o quê? O delta é 9, tá? Fiz o meu segundo passo. Meu primeiro passo foi achar o A, o B e o C. Não façam igual a professora, que viu o menos onde não existia, né? E aí quase a conta ia ficando complicada, né? Mas a sorte foi que eu vi que não era menos, era mais. Então, eu sei quem é o A, quem é o B, quem é o C. Separei ali no canto e apliquei a fórmula de delta, tá? Apliquei a fórmula de delta, achei quem é delta. Agora eu vou achar quem vai ser o X. Então, eu venho aqui, ó. X é igual a menos. Quem é B? B é menos 5. Então, vai ser menos 5, tá? Primeiro eu faço mais, né? Mais raiz de delta. Quem é delta? 9. Tudo isso dividido por 2. Quem é A? 1, né? E, de novo, aqui, esse é o meu x1. E agora eu vou fazer o meu x2, que vai ser o quê? Menos B, né? Que eu já sei que é igual. Agora, aqui no lugar do mais, eu vou botar um menos raiz de 9 dividido por 2 vezes 1. Então, como é que vai ficar, tá? X1 vai ser o quê? Menos 5 é 5, né? Mais raiz de 9. Quem é a raiz de 9? 3. 5 mais 3 dividido por 2 vezes 1, 2. 5 mais 3 dá 8. 8 dividido por 2, 4. Tá bom, pessoal? Meu primeiro X é 4. O meu segundo X, né? Meu X2 vai ser quem? Menos 5, que é 5. Menos, quem é a raiz de 3? 3. Dividido por 2 vezes 1, 2. 5 menos 3 dá 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, pessoal, você olha para esse quadro e fica desesperado. Meu Deus, quanta conta! Mas não é tão difícil, tá, pessoal? Se o delta é positivo, se o delta é um número maior do que 0,
a gente consegue achar a raiz e a gente consegue fazer a conta. Mas lembrem do passo a passo. Primeiro eu acho o A, B e o C. Depois eu faço o delta. Depois eu aplico na fórmula do x. Lembrando que primeiro eu faço o mais e depois eu faço o menos. As coisas, os números continuam os mesmos. Eu só mudo o sinal do meio. O primeiro é mais e o segundo é menos. Professora, eu posso fazer o menos primeiro e depois posso fazer o mais? Pode, tá? Não importa. A ordem dos tratores não altera a soma, tá? Não altera o viaduto. Mas, lembrem sempre de falar que primeiro vai ter um x1 e depois vai ter um x2, tá, pessoal? Você pode inverter, pode fazer o menos aqui e depois o mais. Não importa, vai dar os mesmos números que você ia descobrir anteriormente, tá? Então, só recapitulando, aqui quem é B? B é menos 5. Então, você não pode se confundir, porque o menos já tá da fórmula. Então, você tem que botar o menos da fórmula e o menos do B, tá? Que é negativo. Primeiro é o sinal de mais, raiz de delta. Quem é delta? 9, tá? Tudo isso dividido por 2 vezes A. Quem é A? 1. Então, eu tenho, ó, menos com menos mais. Então, eu tenho 5 mais 3 dividido por 2. 5 mais 3 dá 8. 8 dividido por 2, 4. E aqui é a mesma coisa. Menos com menos dá mais, né? Menos com menos dá 5. Esse sinal aqui não muda. 5 menos. A gente já viu que a raiz de 9 é 3. Dividido por 2. 2 dividido por 2, 1. Então, a gente tem que nosso primeiro x é 4 e nosso segundo x é 1, tá, pessoal? Não se preocupem, vamos fazer mais exercícios desse tipo. Como nosso A é maior que 0, nosso A, né, é 1, então, ó como nosso gráfico vai ficar, ó. A concavidade voltada para cima, tá? Se o delta for 0, quando o delta for 0, a gente vai ter só uma raiz, tá, pessoal? A gente viu que o delta maior que 0 positivo, a gente encontrou duas, né? x1 e x2. Quando o delta é 0, a gente só vai encontrar uma raiz, tá? As duas vão ser iguais. Vamos fazer aqui? Vamos fazer. Ó, não dei a pausa para vocês copiarem, porque tem lá na apostila, tá? Vamos fazer outro exemplo aqui agora. Vamos fazer outro exemplo, ó. 3x ao quadrado. 3x ao quadrado. Mais 6x. Ó, tô olhando agora, tô prestando atenção. Mais 6x mais 3, tá? Ó, dá um pause agora, você me diga quem é quem. Pronto, tá? Você descobriu, então, que o A vai ser o 3, né? Que tá junto do x ao quadrado. O B vai ser o 6, que está adjunto do x. E o C vai ser o 3, que é aquele que está sozinho, tá? Segui o passo a passo. Achei o A, achei o B e achei o C, tá, pessoal? Agora eu vou fazer o delta. Se eu já achei o A, o B e o C, meu segundo passo é fazer o delta. Então, vamos lá. Quem é B? B é 6. 6 ao quadrado. Menos 4, que já é da fórmula, vezes 3, vezes 3, né, pessoal? Então, vamos lá. Quem é 6 ao quadrado? 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que é 36, tá? Menos 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36 também. Então, 36 menos 36, delta vai ser igual a 0. Pode, professora? Pode. Raiz de 0 é 0. Só que o que é que não vai mudar em nada aqui? O meu x, ó. Eu somar com 0 e eu fazer, ó, subtrair 0, não vai me influenciar nada. Então, meu x1 vai ser igual ao meu x2, que vai ser como? Menos b. Quem é b? Menos 6. Mais ou menos raiz de delta, que é quem? 0, dividido por 2 vezes A. Quem é A? 3. Então, como é que vai ficar? Menos 6, mais ou menos 0, não me interessa, dividido por quanto? 2 vezes 3, 6.
Então, ó, tanto x1 quanto x2 vão ser iguais a menos 1, tá bom, pessoal? Quando o delta é igual a zero, a gente só tem uma raiz, tá? Tanto x1 quanto x2 são iguais. Então, como o nosso a é positivo também, ó, 3, que está acompanhando aqui o x ao quadrado, nossa concavidade é voltada para cima, tá, pessoal? E, por fim, quando o delta é negativo, não vamos ter raízes. Por quê? Porque raiz de número negativo, para nós aqui neste momento, não existe, tá, pessoal? Então, quando o delta for negativo, você está fazendo a conta. E o delta deu negativo, pode parar. Não vai ter como fazer o x, tá bom, pessoal? E agora, a gente tem que calcular os vértices da parábola, tá? Os vértices da parábola é a gente calcular o ponto máximo e o ponto mínimo do nosso gráfico aqui, tá, pessoal? Vão ter fórmulas, tá? Então, como é que a gente vai calcular? Ó? O ponto máximo vai ser sempre quando a parábola for voltada aqui para baixo, a gente vai ter um ponto máximo. Quando for voltada assim para cima, a gente vai ter um ponto mínimo, tá, pessoal? Que é o menor valor da função e o ponto máximo é o maior valor da função. Então, vamos ver aqui as fórmulas, tá bom, pessoal? A fórmula para a gente achar o vértice é a coisa mais boba do mundo, é a coisa mais fácil do mundo, tá bom, pessoal? A gente também tem que saber quem é A, quem é B, quem é C, tá? Para poder descobrir os vértices da função. O x, tá? Quem é o x? Aquele que vem primeiro, né? Vai ser menos b dividido por 2a. E o meu y vai ser menos delta dividido por 4a, tá? Então, eu vou achar o ponto máximo e o ponto mínimo da função, fazendo o quê? A fórmula do vértice. Menos b dividido por 2a e menos delta dividido por 4a, tá? Vamos ver aqui um exemplo, ó. Deixa eu abaixar aqui. Para produzirmos X unidades de uma mercadoria, temos que o custo dessa produção em reais é dado pela fórmula x ao quadrado menos 80x mais 3.000. Com base nessa expressão, determine a quantidade de unidades produzidas para que o custo seja mínimo e qual o valor mínimo do custo, né? Quantidade de unidades produzidas para que o custo seja mínimo de 40 peças, tá bom, pessoal? Então, ele quer saber o custo mínimo. Ele está falando, se falou de máximo, se falou de mínimo na questão, a gente vai usar a fórmula de x do vértice e y do vértice. Então, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Copiar a equação. X ao quadrado menos 80x mais 3.000. Vai ser a nossa equação, tá bom? Deixa eu aumentar aqui agora. Vai ser x ao quadrado menos 80x mais 3.000. Agora eu faço. Quem é o A? O A é quem está junto do x ao quadrado, que é 1. Quem é o B? Quem está junto do x? Menos 80, tá? Lembra que o sinal acompanha. E o C vai ser aquele que está sozinho, vai ser o 3.000, tá? Até aí tudo bem. Separei quem é A, quem é B, quem é C. Olhando para aqui, eu vou precisar do quê? Do delta. Então, eu tenho que ir até o meu segundo passo, né? Fazer o delta também. Então, vamos lá. Quem é delta? Delta vai ser B ao quadrado. Quem é B? Menos 80. Menos 80 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 1, vezes 3.000, que é C, né, pessoal? Então, vamos recorrer aqui à minha amiga, né, calculadora, para fazermos as contas. 80 ao quadrado vai dar 6.400. Menos, né? 4 vezes 3, 12.000, né? 4 vezes 3.000. 12.000. 6.400 menos 12.000, tá?
E aqui vai dar o quê? Menos 5.600, né, pessoal? Por quê? Porque 12.000 tá negativo e 12.000 é maior que 6.400. A professora, mas a senhora falou que se o delta desse negativo, eu acabava de fazer as contas. Não fazia mais. Pois é, gente, mas aqui é pra gente achar o x do vértice ou o y do vértice. Se ele estivesse pedindo a raiz real dessa função, se estivesse pedindo os valores de x1 e x2, a gente nem precisava fazer, porque o delta deu negativo. Mas como está pedindo só o ponto máximo ou o ponto mínimo da função, então a gente continua fazendo a conta, tá? Como é que a gente vai fazer a conta? A gente sabe que o delta deu esse valor, tá? Menos 5.600. E agora eu vou apagar só as fórmulas aqui, né? Pra gente achar o x do vértice e o y do vértice, tá? O x do vértice vai ser o quê? Menos b dividido por 2a. O b vai ser quem? Menos 80, né? Menos 80 dividido por 2 vezes 1, que é o a. Menos com menos dá mais. 80 dividido por 2 é igual a 40. Então, meu x vai ser 40. Meu ponto mínimo para x vai ser 40. E o ponto mínimo para y vai ser quem? Menos delta. O delta já deu negativo, então vai ser menos 5.600 dividido por 4 vezes a, que é 1. Então, vai ser 5.600 dividido por 4, que vai dar quanto? Vamos usar ela de novo. Não sou obrigada, né, gente? Dividido por 4, que vai dar 1.400. Então, meu ponto mínimo para x é 40 e meu ponto mínimo para y é 1.400, tá, pessoal? Aplicando aqui a fórmula. Vamos conferir aqui. Se ele quisesse abaixar, né? Pronto, abaixou. X é 40, Y 1.400, certinho, bateu nossa resposta. Então, quando ele pedir ponto mínimo, ponto máximo, eu uso essa fórmula de x do vértice, y do vértice, para descobrir o ponto máximo e o ponto mínimo. Lembrando, tá, que a gente segue aqui até o delta, não precisa fazer a raiz, tá? A gente só vai aplicar essas duas fórmulas para achar o x e para achar o y, tá bom, pessoal? Dá um pause, copiou. Vamos lá, tá? E aqui a gente tem o gráfico, tá? O A era 1, o A positivo, nossa concavidade é voltada para cima. E a gente viu que o valor mínimo vai ser de 1.400, porque o X já era 40, né? Se era 40 peças, o nosso custo vai ser de 1.400, vai ser o menor custo possível, tá bom, pessoal? E por fim, a gente tem a construção da parábola, que eu vou deixar para a próxima aula. A gente vai construir o gráfico e responder algumas questões aí da apostila, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de responder os exercícios que eu vou passar lá no grupo, né? Saber primeiro, passo a passo, quem é o A, B e o C, fazer o delta e depois fazer os X, tá, pessoal? Seguindo esse passo, não tem como errar. Primeiro de tudo, vocês têm que saber quem é o A, B e o C, tá? Vocês sabendo quem são esses três, na hora de vocês passarem, tá, para a fórmula, vocês vão conseguir, tá bom? Até a próxima aula.